Bom dia, amados irmãos, na paz do Senhor. Graças a Deus, hoje 25 de fevereiro de 2024, última semana do mês e início da última semana, e o meu desejo é que você tenha uma semana abençoada, graças a Deus. Meus irmãos amados, a lição de hoje, como no preâmbulo dessa aula, nós assistimos o resumo, os temas principais dessa lição que aborda a disciplina cristã. É a lição de número 8, a disciplina cristã. Ninguém gosta de disciplina, especialmente os latino-americanos. Brasileiro não gosta de disciplina. E nós precisamos rever essa postura cultural nossa e pensarmos que a disciplina é importante. A disciplina, ela vai trazer para nós regramento, vai trazer para nós foco. Ainda mais um povo tão desfocado como é o nosso culturalmente, nós precisamos sim pensar em disciplina. Claro que a disciplina proposta nessa manhã é aquela disciplina da Bíblia, mas é importante eu ter disciplina na minha casa, com os meus negócios, com os meus relacionamentos. É importante eu ser uma pessoa disciplinada. Essa aula então tem por texto áureo Hebreus capítulo 12, versículo 5. A carta, a epístola aos Hebreus, até hoje há uma discussão teológica quem escreveu essa carta, porque não se sabe, não está registrado quem é o autor dessa epístola aos Hebreus. Grande parte dos teólogos percebem pelo estilo da escrita, muito possível que tenha sido Paulo, mas essa é apenas uma possibilidade, não dá para afirmar quem. Já tem um grupo que acha que foi Barnabé, existe outro grupo que acha que foi algum outro judeu, que entendia profundamente da lei de Moisés, mas o importante é que é uma carta direcionada para um povo específico, que é o povo judeu, que tinha crido no Senhor Jesus, tinha recebido o Senhor Jesus como seu salvador pessoal, mas o tempo estava passando, e alguns irmãos hebreus, alguns judeus, na sua fragilidade de fé, começaram a ceder, e até mesmo entrar pelo caminho muito triste da apostasia. Então é uma carta muito importante, uma epístola muito importante, e que foi compreendida pela igreja cristã de Jerusalém, de toda a Judéia, e aonde havia obviamente grandes comunidades judaicas. No capítulo 12, versículo 5 de Hebreus, ele diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Uma sociedade construtivista como a nossa hoje, as pessoas não querem ser repreendidas. Hoje você vai exortar uma pessoa, pensa que você está fazendo bullying. Confunde todas, confunde as esferas da atuação pedagógica. Você não pode, você vai chamar a atenção, a pessoa já não quer mais nem vir na igreja mais. Dependendo da palavra que você fala, não, o pastor me ofendeu. É uma fragilidade, porque não aceita a disciplina. Perdeu o senso de que é importante isso para a nossa vida. Então nós enfrentamos uma sociedade muito atípica, onde filósofos puseram na cabeça das pessoas que não tem que repreender ninguém, porque tudo é permitido, a verdade é relativa para eles, então você não consegue mais falar mais nada. Por isso que as autoridades perdem autoridade. Então um professor na sala de aula perde a autoridade, você vê aluno enfrentando o professor, virou um caos, porque eles minaram a autoridade, ou seja, eles desprezaram a disciplina. Então nós temos que pensar com muito cuidado sobre esse tema. A verdade prática diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então, irmão, quem ama alguém, procure encaminhá-lo no local correto. Agora, irmão, eu deixo a pessoa à vontade porque eu amo. É um tipo de amor estranho, né?
Então nós vamos fazer uma reflexão sobre a disciplina. A leitura bíblica está na carta escrita aos Hebreus, aos judeus que tinham crido no Senhor Jesus como seu Messias, como seu Cristo, como seu Salvador. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 5 é o nosso texto áureo, até o versículo 13. Eu quero convidar os presentes para se colocarem de pé para a leitura congregacional do tema. E você aí que está na sua casa, você também pode nos acompanhar, ou pelo telão, pela sua Bíblia, ou mesmo pela sua lição. Bom, então, primeiro versículo, o versículo 5 do capítulo 12. Vamos ler de voz alta, todos juntos, com calma, para compreendermos o contexto. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai Santo, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, te louvamos e te bendizemos pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, de aprendermos a tua palavra. Pai Santo, Deus, abençoa cada pessoa que nesse momento nos acompanha, que a tua boa mão esteja sobre nós. Assim nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo de Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então nós temos um contexto. Lembra que eu disse que essa é uma carta escrita para Hebreus? Então obviamente ele vai citar o Antigo Testamento o tempo todo para dar o contexto da exortação feita. Então o nosso texto áureo está inserido no capítulo 12 da epístola ou carta aos hebreus, aos cristãos judeus, e está entre os versículos 1 até o 11, onde há uma ademoestação, uma exortação sobre a perseverança em meio das provações segundo o modelo de Cristo. O que está acontecendo? No ano 33, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder,
A igreja é completamente judaica, é em Jerusalém que ocorre esse início miraculoso do mistério de Deus chamado igreja. E a igreja começa a crescer, vai crescendo, vai para Samaria, vai para Galiléia, avança para a Síria, e depois vai para todo o Império Romano, tanto o nordeste da África, como também a Ásia e Ásia Menor, e também a Europa. Bom, a igreja está crescendo, mas há em Jerusalém um templo, onde os judeus continuam adorando. Até o ano 70 tem o templo. A rebelião judaica inicia no ano 66. 66 começa a revolta judaica, ela dura 4 anos, quando ela é esmagada pelo general Tito, que destrói o templo e destrói a cidade de Jerusalém. Acontece que quando Roma chega na Judéia para acabar com a rebelião, a grande rebelião judaica, a intenção não era nem destruir o templo, nem Jerusalém. Eles começam a guerra lá no norte de Israel, lá na Galiléia. Nem todas as cidades judaicas apoiaram a rebelião. Cuidado, não pense que todo mundo virou rebelde. Não, existem cidades judaicas que permaneceram intocadas, porque elas não se rebelaram contra Roma. Então não foi uma rebelião generalizada. Os exércitos romanos foram avançando, aonde Roma pacificava tranquilamente, não havia problema. Onde tinha problema, destruía a cidade, etc. Sobrou uma resistência na capital religiosa da Judéia. A província da Judéia tinha 2 capitais. A capital administrativa, que era a cidade de Cesareia do Mar, ou Cesareia Marítima, e a capital religiosa, que era a Jerusalém. Quando o general, o pai do Tito, Vespasiano, precisou voltar para Roma para poder assumir o trono, ele deixou o filho dele, o Tito. A guerra estava na metade, mas havia uma certa oportunidade de os judeus se organizarem. Mas ao invés de eles se organizarem, eles entraram numa chamada guerra civil. Isso em Jerusalém. Começaram a brigar entre eles. Esqueceram que lá fora estava o perigo. O problema estava lá fora. Esse é o problema de muita gente, que ao invés de usar da sua energia para proteger, fica se degradando internamente. Reino dividido não subsiste. E aí o que aconteceu? Quando eles se deram conta, quando eles viram os exércitos romanos chegando no Monte Scopus, onde hoje está a Universidade Hebraica de Jerusalém, e o Hospital Hadassah, que é o hospital da Rainha Esther, quando eles viram as tropas, era tarde demais, Jerusalém estava cercada. E como os judeus, quem estava dominando aquilo, era um grupo extremamente fanático, eles preferiram morrer do que abrir a cidade para Tito. O resultado, vocês sabem, foi uma devastação total, a destruição do templo, a destruição da classe sacerdotal, milhares de judeus foram escravizados, e Roma cunhou uma moeda chamada Judéia Vencida. Muito bem. Mas antes desse período, antes do ano 66, nós temos o quê? O templo em funcionamento na Judéia. E essa epístola foi escrita antes da destruição do templo. O templo estava lá ainda. Então, do ano 33, no dia de Pentecostes, os irmãos estavam alegrinhos, todos cheios, testemunhando, aquela benção. Aí chega o ano 34, 35, 36, o ano 40, o ano 41, 42, 43. Aí de repente alguém falou assim: bom, mas o templo continua funcionando a mesma coisa. Todo ano os judeus subiam no templo para celebrar as festas. Você vê que o próprio Pedro está subindo ao templo na hora da oração, porque eles iam no templo. Então eles começaram, muitas pessoas, a serem questionadas da sua fé. Porque é assim, irmão, a fé é assim, no primeiro momento aquela alegria, novo nascimento, a pessoa está alegre, não perde culto. Aí vai passando o tempo, depois de 10 anos, por exemplo, muita gente perde esse fervor. Pessoas começam a questionar, já agora começa a reclamar até do banco da igreja, até do microfone, que sabe? Começa a ter esse negócio. Assim também, esses judeus, eles tinham visto o dia de Pentecostes, estava alegre, tudo, mas passaram 15 anos, ano 45, mais ou menos, depois anos 50, anos 53, 50, no ano 60, tinha já crente voltando para o judaísmo, voltando a fazer sacrifício no templo. Isso é uma apostasia, porque o sacrifício é único de Jesus no Calvário. Então essa epístola, ela tem essa exortação, ela tem esse tom exortativo
para despertar no povo judeu que tinha aceitado Jesus, para tomar cuidado, porque muitos estavam voltando para as suas antigas práticas. A força cultural de uma nação é tremendo, irmão. É tão tremendo a força cultural, que outro dia me mandaram, já é um vídeo antigo, mas mandaram para mim, e eu acho que eu até repostei, que eu achei tão engraçado, um irmãozinho, que ele vai tocar o pandeirinho dele, ele fica muito animado e começa a sambar. Isso aí é a força cultural, da cultura do carnaval dentro da pessoa. Tem irmão aqui também, irmão, se começar a tocar qualquer coisinha, ele já começa a ter então, isso se chama a cultura está muito forte dentro da gente, né? E é o irmão na igreja que, em vez de falar glória a Deus, ele fala é gol. Olha que fraqueza. Sabe, é a força de uma cultura esportiva dentro dele, que ele troca um momento, né? Dá uma troca é compreensível. E a força cultural judaica era a seguinte: todo ano eu subia para Jerusalém celebrar a Páscoa. Todo ano eu subia para Jerusalém por causa do Pentecostes. E aí agora aceitei a Jesus. Aí eu vou ou não vou, pastor Nestor? Agora eu aceitei a Jesus. Eu preciso colocar aquela ovelhinha nas minhas costas, que eu fazia todo ano. A vida toda eu fiz isso. E vou lá, vou ou não vou? Então, aí ele via ali as famílias judaicas subindo, com o cordeirinho nas costas para ir para Jerusalém. E ele ficava, não, Jesus é o cordeiro. Então ele começou a ter um problema cultural muito forte. A cultura às vezes é um problema na vida da gente. Então às vezes eu preciso também fazer um enfrentamento cultural, costumes que a gente tem. Isso ocorre muito com as pessoas que vêm do mundo para a igreja. Por isso que nós temos que ter departamento de família, departamento do pai. Hoje é o culto do pai, né? Quase todas as nossas congregações aqui na sede, lá em Vila Padicheta também. Quer dizer, por que nós temos que ter isso? Porque as pessoas vêm com costumes, eles precisam ser desconstruídos. Valores que não são valores cristãos. Então a pessoa vem com aquela bagagem, ela tem que ser desconstruída para um novo valor cristão, uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar e interpretar e dar respostas para as situações mais adversas em uma perspectiva bíblica. Então esse versículo, ele vai exortar, admoestar sobre a perseverança em meio às provações, mas agora segundo o modelo de Cristo. Eu não preciso mais colocar aquela ovelha nas costas e subir, como era o costume dele. Imagina a pessoa que fez isso 60 anos. Já pensou, pastor Cristiniano? O senhor faz 80 anos com aquela ovelha nas costas. Agora o senhor aceita Jesus como seu salvador, não vai precisar mais levar essa ovelhinha das costas lá no... É complicado, né? Então tem o problema cultural, mas claro, se a pessoa compreendesse a profundidade do evangelho, tanto é que muitos sacerdotes obedeciam a Cristo, né? A Bíblia diz isso. O problema é com o passar do tempo que as coisas começam a surgir. Durante então a nossa peregrinação nessa terra, haverá necessidade da disciplina, que vem muitas vezes mediante o quê? A dor. Às vezes a provação te disciplina. Porque existem pessoas que reagem de maneira diferente. Tem irmão que só vira crente mesmo, que é um poder, se ele estiver passando por luta. Se ele estiver bem, ele some. Aí vem a aprovação, desemprego. Nossa, está em todas as campanhas aqui. Não perde mais sexta-feira. É impressionante isso. Porque a disciplina que tem que ser dada por ele é a aprovação. Está patente e claro. Tem gente que é o contrário. Se passar por aprovação é que sai. É o contrário. Vem a luta, ele some. Porque ele não suporta. Então são situações que nós temos que repensar. Por quê? Porque uma das maneiras de Deus trabalhar conosco é sim com elementos de perdas, de dor, para a gente às vezes se tocar, se despertar. Então existem situações dessa natureza. Deus permite tais adversidades, mas faz tudo com o objetivo final, que é o nosso próprio bem. Às vezes nós precisamos passar por situações, e todo mundo passa em algum momento na vida por algum vale, mas todo vale termina. Você não vai ficar para o vale para sempre. Então em algum momento você vai sair desse vale, você vai sair desse deserto, você vai sair desse ambiente hostil. É um momento, e esse momento
de ambiente hostil, às vezes de luta, de tribulações, que não necessariamente é escassez, mas tudo isso pode produzir uma mudança no nosso coração, no nosso comportamento. Tudo isso pode mudar. É duro quem nunca aprende com nada, né, irmão? Às vezes passa por situações para ele valorizar o seu cônjuge e não se toca. Às vezes passa por situações para valorizar o seu emprego e não se toca. Às vezes passa situações para valorizar a sua comunidade, a sua igreja, e não se toca. Isso que é duro, né? Porque normalmente as circunstâncias traumáticas podem trazer para a gente, sim, o bem. A gente se repensar, reconsiderar, se reconstruir. Quanto mais se expande nossa visão, tanto maior se torna o quê? A nossa coragem, a nossa espiritualidade. E também desenvolve, tudo isso pode ser desenvolvido em meios a conflitos, a situações adversas, a situações. Eu já falei várias vezes isso. E a questão sempre é como que você lida com os conflitos. Porque eles sempre haverão. Os problemas sempre, Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições. O que eu preciso ter? Bom ânimo. O que é bom ânimo? Alma alegre, alma motivada. Que a pessoa, quando está numa situação adversa, mas tem paixão, tem alma, tem bom ânimos é boa alma, ânimos, ela consegue enfrentar as situações mais adversas. Os médicos dizem que as pessoas que têm bom ânimos, parece que o remédio funciona melhor no organismo. Bom, são estudos médicos. Agora a pessoa, irmão, que tudo é negativo, é difícil, é uma pessoa doente, tanto espiritualmente como mentalmente, emocionalmente, etc. Paulo fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz assim: para o impuro de coração, tudo é impuro. Não adianta, irmão, pode ser uma coisa boa, ele vai enxergar de maneira impura. Agora, para a pessoa que tem o coração puro, tudo é puro. Às vezes até uma coisa meio estranha, ele consegue interpretar como algo bom. Como que é a nossa visão, então? Como que eu quero enxergar as coisas? Hoje você vê muita gente na sociedade enxergando tudo negativo. Tudo não presta, tudo não vale a pena. Bom, aí entra o Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não for pequena, né? De novo a ideia do ânimos da alma, tá? Então, em meio a uma tragédia, em meio a uma situação de hostilidade, em meio a uma perseguição, se você tiver ânimo, como Jesus disse, se você tiver bom ânimo, você vai fazer um enfrentamento diferente. É ter uma visão diferente. Então a sua aprovação pode ser uma grande oportunidade de mudança de vida. Vocês conhecem a história do homem que tinha uma vaquinha, e aquela vaca, ele era basicamente a vida dele, porque tirava o leite e vendia, era o sustento. Aquela fazenda só funcionava porque tinha uma vaca. A vaca era o máximo. Se não tivesse a vaca, ele ia morrer de fome. Todo mundo pensava, né? Até que um dia que a vaca morreu. Tiraram a vaca dele, né? A vaca, ele virou um grande empresário. Começou a usar as terras, plantar e etc. Será que não tem hora que Deus tem que tirar essa vaca que você tem? Não é verdade? Tem hora que tem que mexer, porque você está dependente. Você acha que aquilo é o máximo. Não, irmão. Deus te dará novas visões, abrirá sua mente, te dará novas estratégias. Esse é um ano de vitória para a sua vida. Enxergue, tenha uma nova visão. Deus te deu autoridade, tenha bom ânimo. Glória a Deus. Então não importa por onde você está passando, o vale que parece que não vai terminar, tem muito espinho, o sol é muito espinho, muita pedra, é muito hostil o ambiente que eu estou. Tenha bom ânimo, o Senhor está contigo, a boa mão de Deus está agindo em seu favor. Mas tenha disciplina. Fica firme, irmão. Vai deitar na rede, né? E manda Jesus. É ruim, hein? Tá? Então vamos enfrentar. Ânimo. A fim de ilustrar o problema da dor, que é encarado como uma forma de disciplina, o autor sagrado evoca, então lembra que a carta é para os hebreus. Lembra que são para os judeus que estão começando a ter fragilidade na fé. Pentecoste,
aquele maior poder, né? Aqueles irmãos tudo marchando, oh glória, aquele fogo. Mas o tempo vai passando. Chegou lá para o ano 60, algum judeu já tinha voltado para o antigo judaísmo. Então vem a carta exortativa. E ele vai citar o quê? O que o povo judeu mais conhece, o quê? A Torá. Ou seja, o Antigo Testamento. Então ele vai citar exatamente o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 a 12. Olha de onde ele tirou a exortação aqui do nosso textuário. É de Provérbios. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a citação foi tirada de Provérbios. Foi lá, porque eu estou falando para uma comunidade que entende o Antigo Testamento. E o texto fala de disciplina paterna. Lembrando que essa é uma sociedade ainda completamente patriarcal, né? Uma sociedade que evoca os seus patriarcas. Então é natural, quando somos severos com os nossos filhos, que essa posição se alicerce sobre o fato que sentimos que a gente quer o melhor para eles. Então, às vezes a gente não permite certas situações, coloca certas regras, certos afazeres, tudo isso a gente faz, porque a gente quer que o nosso filho não sofra lá na frente. Uma pessoa, coitada, hoje você vê umas irmãzinhas que não, só Deus na causa, irmão, ela não sabe fazer nada. Tudo bem, se ela tiver muito dinheiro, ela vai pedir marmitex, vai estar tudo bem, né? Fast food, está tudo resolvido. Mas não consegue fritar um ovo, irmão. Ai, que dureza. Não consegue passar manteiga num pão e dar uma fritada, sabe? Não consegue. É duro, né? A pessoa não sabe lavar roupa, não sabe fazer nada. Tudo bem, se vive em um mundo hoje o mundo de trabalho faz muito isso mesmo. Você terceiriza tudo. Por que você vai lavar sua roupa? Leva lá na lavadeira. Já tenho, então, mas se você tem recursos para isso. E se a pessoa não tem condições, como é que faz? Então, é natural dos pais ter uma certa preocupação. A gente fica um pouco preocupado quando você vê aquela cozinhona e ninguém se toca. E você mesmo que vai lá nervosinho e lava tudo, você começa a ficar preocupado com os seus filhos. Você começa a ficar preocupado. Falei, essa menina aí só no TikTok. Você começa a ficar preocupado. Você, filhinha, pega uma vassourinha e ajuda a gente, né? Na escola eu achava tão engraçado. Eu sempre cheguei muito cedo na escola. Eu era professor da escola da rede estadual. E às vezes faltava. É muito deficiente a rede estadual, porque é muito grande, né? E é o sistema universal, gratuito. Então, obviamente, que tem suas falhas. Mas eu chegava mais cedo, pegava a vassoura para limpar a sala de aula, porque nem sempre tinha, né, as pessoas ir para limpar. E às vezes chegava uma aluna, eu falava, me ajuda aqui e tal. Que é isso, professor? Você está pensando que eu sou escravo? Associar o trabalho à escravidão, outro problema cultural do Brasil. Tudo, trabalho no Brasil, a percepção é escravidão. Pode ver, você pega, tem irmão que você fala, irmão, pega a cadeira, você está pensando que eu sou escravo? Mas é irmão na igreja. Não, o diácono é demais, né, irmão? Porque o diácono, teoricamente, ele sabe que é para ser visto. Mas tem gente que reage assim ao trabalho. Ele associa, porque nós temos uma memória da escravidão apenas 200 anos atrás. Então tem muito disso, a gente ainda lembra, o trabalho ficou associado a... acho que foi o irmão presbítero, irmão Ronaldo, que me falou que no Éden ninguém trabalhava, né? Eu falei, claro que trabalhava. Claro, o trabalho não é maldição não, irmão. Tem gente que pensa que não, Deus plantou o jardim e pôs Adão para cuidar do jardim. Claro que trabalhava, só que não tinha o pecado, então era uma coisa diferente, né? Porque tudo produzia, né? Mas o trabalho está sim na vontade de Deus. Trabalhar é coisa de Deus, irmão. Mas na nossa cultura importada de Portugal, eles trouxeram essa ideia: quem trabalha é quem não tem dinheiro, quem trabalha é quem é despossuído, quem trabalha é o servo, é o escravo. Aí associamos o trabalho à escravidão, porque a maioria das pessoas ficam nessa situação difícil, não é uma sociedade elitizada. Aí
Nós às vezes reproduzimos isso também no sentido cristão, e não pode, nós temos que desconstruir esse pensamento. Então é natural que às vezes os pais exigem uma certa disciplina, mas por quê? Porque ele tem prazer de ficar sentadão? Não é isso, é que ele se preocupa com o futuro da sua família. Então ele vai tentando estimular a pessoa a servir, a ajudar, a se qualificar, a estudar. Irmão, me desculpa, mas um pai e uma mãe, espero que não tenha ninguém assim. Se tiver, é com você mesmo que eu estou falando. Esse pai e mãe que deixa o filho menor de idade fazer o que quer, você é um irresponsável, meu irmão. Não existe isso. Você vê, uma mãe falou para mim na escola, eu liguei, porque embora eu fosse um professor de estado, eu ligava para o pai, quando eu não via aluno, liguei para ela, minha senhora, sua filha não veio na escola. Não quer vir. Como? Ela não quer mais ir na escola, coitadinha. A senhora está maluca, dona? A senhora vai ser processada, não pode, a senhora é responsável. A senhora tem que mandar. A senhora levou um choque e tal. Pior é quando chegou lá, a mulher era crente, ainda aí matou de vez, né? Falou, irmãzinha, que é isso? Não pode, irmão. Filhos menores de idade, você é o responsável. Você tem que incentivar, não vai bater na criança, mas vai dar consciência da importância da educação. A educação, isso é um patrimônio da reforma protestante. Os protestantes trabalharam todo o tempo. Vamos estudar para quê? Para entender a Bíblia, para não ficar adorando imagem de escultura, como o povo cristão idólatra fazia, para não ficar aceitando outro nome além do nome de Jesus, o único nome dado no qual nós podemos ser salvos. Então, para ler a Bíblia, para ver uma vida de santidade, então nós temos que incentivar as pessoas a estudarem, a se capacitarem, a se qualificarem. Então, claro que os pais às vezes são um pouquinho mais duros. Tira às vezes o celular quando está fora do limite, irmão. Quem sabe a pessoa consegue perceber que não pode ficar o dia inteiro deitado olhando para um celular. Salvo se for um período de férias, sei lá mas não pode virar a rotina. Aí a pessoa não quer mais na escola, não quer mais vir na escola bíblica dominical, não quer mais vir no culto. Que é isso? Tem alguma coisa muito errada com a sua vida. Então nós sentimos que Deus, ao governar o mundo, e sobretudo a tratar com os crentes, Ele permite que certas situações aconteçam, mas há uma pedagogia nisso. Qual é o propósito? Fazer a gente sofrer apenas? Não, é passar por situações de sofrimento, mas para a gente se aprimorar. Mostra que é uma medida pedagógica. Então, portanto, no final é benigna, porque apesar dos pesares, às vezes eu preciso levar um puxão de orelha. Às vezes eu preciso, irmão. E se você é filho, essa é a posição mesmo que os pais fazem. Chama os filhos e conversa com os filhos, dialogam com os filhos. E se eles forem pequenos e não conhecem outra linguagem, a gente tem que tomar alguma atitude. Claro, nós vivemos uma outra sociedade, né? Aí vem com a história de querer pegar uma vara, que a Bíblia mandou, irmão, vou pegar a vara. Para de bobagem. Ali há um contexto muito diferente do de hoje. Então nós temos, obviamente, que educar as nossas crianças com sabedoria, com estratégia, acima de tudo com bom exemplo, né? Não é, vai para a escola dominical que é uma bênção, e você está assistindo o jogo. É ruim, hein? Bom, aí é Fórmula 1, né? Acho que de manhã tem Fórmula 1, alguma coisa assim. Bom, então ele vai dizer, filho meu. Ele começa, filho meu, do Beni. Beni no hebraico é meu filho, filho meu, filhinho meu. Então Deus nos trata como filhos. Isso já é um grande privilégio. Isso tem uma relação diferenciada. Aliás, irmãos, guarde o que eu estou dizendo. Das 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, dessas 3 religiões consideradas religiões monoteístas. O que significa isso? Que crê no único Deus. Essas 3 religiões creem no único Deus. Dessas 3 religiões, só o cristianismo percebe e concebe essa relação. O judaísmo, uma religião revelada, mas o judeu não percebe Deus como pai, não. Deus é o eterno, o Haolam. Deus está lá longe. Então, entra lá aquele muro de lamentações, aquela reverência, fica lá, Baruch Hashem Adonai Eloheinu Melech Haolam, bendito seja Deus, o Rei eterno, o Rei dos mundos. Está lá entronizado, lá no fim do mundo.
tem uma visão diferenciada, a relação é diferente. E os muçulmanos? Muçulmanos, irmãos, eles se sentem escravos de Deus. Isso significa Islã, submissão. Ao próprio estilo de oração, você já percebe que é a relação de escravidão. O camarada chega lá, põe a testa no chão, as palmas da mão no chão, joelho no chão, calcanhares no... Quer dizer, é posição de escravo. Porque o Alá está lá no fim do mundo. Eles iniciam a oração até bonita. Eles falam assim: Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Mas a posição dele é de escravo. E o que Jesus fez para nós? Vocês orarão assim: Pai nosso que está no céu. Olha a diferença, a relação de família. Quem tem oportunidade de ter um pai presente? Estou falando esses pais ausentes, não é isso? Estou dizendo você que teve o privilégio de ter... Eu tive esse privilégio, meu pai, o irmão Lazinho, sempre presente na minha vida. Então eu fui abençoado. E eu procuro reproduzir isso na minha casa. Todo dia eu pergunto para minha menina: o que você estudou, meu bem? Ela fica nervosinha: pai, você já sabe. Eu falo: mas não interessa, eu quero saber. Já sei decor tudo, mas eu falo: e que você está... Todo dia, o que você comeu no seu lanchinho? Porque ela tem que ter uma sinalização que o pai se importa com a vida dela. Se você teve a oportunidade de ter um pai presente, quando você entra no seu quarto para orar, você tem o mesmo sentimento, você vai reproduzir isso. Então quando você fala a Deus como pai, é aquele presente, amoroso, que cuida de você, que está com você, que vai... A relação é diferente. Jesus trouxe isso para nós. Nós chamamos Deus de Pai. Isso é uma coisa inédita. Não existe em nenhum outro relacionamento religioso. Filho meu, Deus nos trata como filhos. Graças a Deus. Os níveis mais elevados dessa relação se dá na nossa condição de filhos de Deus. De tal modo que a filiação, olha só, filiação, ser filho de Deus é sinônimo de salvação, comunhão de amor. Olha a relação que Deus nos deu, suavizou. Os povos iam adorar a Deus, aquele medo de Deus, da divindade. As divindades no panteão politeísta grego, não foi com a sua cara, manda um raio. O Zeus era assim, ele mandava raio. O próprio Alá no mundo islâmico é assim, ele não tem compromisso moral não. Se ele dá, por exemplo, ele falou para o diabo: adora Adão. O diabo olhou bem para ele, aquela carona dele, e falou: peraí, como assim adorar uma coisa feita de barro? Não adoro, eu só adoro o Senhor. Então tá fora. Irmão, está no Alcorão isso. O diabo ficou diabo porque desobedeceu a Alá. Mas por que ele desobedeceu a Alá? Porque ele fez a coisa certa. Vai adorar um pedaço de barro? Mas se o Alá mandou, você tem que adorar um pedaço de barro. O Deus da Bíblia, ele tem conceito moral. Ele jamais mandaria um homem adorar outra criatura, jamais. Em nenhum momento na Bíblia, quando alguém quis adorar alguma coisa, opa, até o anjo fala: não pode, adorará só o Senhor seu Deus, só Ele servirá, só Ele prestará culto. É um outro contexto, porque tem moralidade. Ele não vai contra os seus próprios princípios, não pode. Filiação tem a ver com salvação, comunhão e amor. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, ao assumir a posição de homem, quando o verbo se fez carne, ele precisou passar por sofrimento. Em tudo foi provado. A diferença é que ele não pecou, Nunca pecou, mas em tudo foi provado. Aliás, Hebreus fala isso. Você está com um problema? Se apega a Jesus. Está com um problema? Evoca o santo nome de Jesus, porque Jesus passou por coisas muito similares ao que você passa. Luta, tribulação, incompreensão, acusação. Jesus passou por tudo isso, então Ele pode interceder por você, porque em tudo Ele foi provado. Ele sabe o que é ser humano. Isso me dá um conforto extraordinário. Ele sabe, Ele conhece, Ele foi homem. Jesus fez carne, Ele sabe os seus traumas, os seus medos, as suas ansiedades. Jesus conhece porque Ele se fez carne. E exatamente por não ter pecado, Ele pode interceder por você. Ele é o nosso grande advogado, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede por nós, graças a Deus. Então nós temos um sumo sacerdote.
Então, claro que nós passamos por experiências traumáticas. Filho meu, não desprezes, do grego oligoreo, oligos, ele fala menosprezar, deixar de compreender isso. Deus conhece as nossas fragilidades, mas é como se fosse um treinamento que nós passamos. Então não precisamos perder o senso da dimensão espiritual no momento da provação. A hora que a gente estiver sendo provado, eu posso ter esse senso, essa sensibilidade espiritual. Nós estamos muito desconectados da nossa espiritualidade, irmão. Tem gente que não tem nenhuma sensibilidade espiritual mais. Vive a vida e pensa que vai acordar amanhã, vai acordar hoje, vem para cá, vai para... Pare, irmão. Cada dia, Jesus falou, Jesus está conosco, basta cada dia o seu mal, mas precisamos estar mais conectados com a nossa espiritualidade, orar mais, estar orando todo o tempo, como o apóstolo Paulo fala, orar sem cessar. Eu achei tão interessante uma irmã ali de Vila Padre Anchieta, ela é enfermeira do Hospital Galileu, e ela me escreveu ontem que ela acordou e fez uma oração para Deus, assim: Senhor, me use nesse dia. Mas ela fez uma oração apenas e foi trabalhar, pois foi o dia que ela foi mais usada por Deus. Surgiu tanta coisa, e ela começava a entender o recado. Ela fez a oração, mas teve sensibilidade para estar entendendo ou usar. Ela pregou para um motorista que precisava ouvir a palavra de Deus, estava distanciado, que entendeu que foi por Deus que ela esteve naquele ônibus. Ela socorreu uma pessoa que quase foi atropelada, ficou machucada, ela conseguiu socorrer. E aí no final ela lembrou a minha oração, né? Senhor, me use nesse dia. Nós temos que estar mais conectados espiritualmente com Deus. Nós estamos meio desconectados. Deus está fazendo coisas tremendas, está dando livramentos extraordinários, e você não percebe. Não se toca os sinais de Deus o tempo todo sinalizando para você. A gente perde às vezes a dimensão espiritual. E ele vai fechando. A correção do Senhor, paideia, vem da onde vem a palavra pedagogia. Paideia, o paidagogos, aquela pessoa que pegava na mão da criança e levava para o aprendizado, a educação de crianças. Então a palavra correção aqui tem a ver com educação, porque a gente associou correção a desce o sarrafo, pastor Cleber, pastor Hermes, desce o sarrafo. A gente associou a ideia da correção com bater, exortar fortemente. Não, a palavra correção aí tem a ver com educação, pedagogia, treinamento. Essa é a percepção. Assim, o sofrimento é algo que está sob o controle divino. Tudo está sob o controle do Senhor. Os sofrimentos, apesar de serem inescapáveis, porque nós somos seres humanos, eles são necessários como lições. Então, muitas vezes eles são ministrados para o nosso próprio aprendizagem. As lições que aprendemos na escola da vida, é triste, mas são necessários. São necessárias essas, às vezes, conflitos, situações adversas, são necessárias. Agora, irmão, eu vou repetir, olhe os conflitos de maneira diferente. Conflito que você possa estar tendo com o seu cônjuge, para você ser um marido melhor. Eu oro pelo menos assim, sempre eu oro: meu Deus, me ajuda a ser um marido melhor para a irmã Renata. Eu preciso. Me ajuda a ser um pai melhor para Yasmin, para Laila. Me ajuda a ser um pastor melhor para os irmãos. Eu vivo orando, irmão, para Deus me capacitar, me dar dons, para eu ser um ser humano melhor. Então você tem que pedir para Deus. Agora, uma irmã lá, fui aconselhar, ela falou: não, pastor, eu não mudo. Eu falei: tá ruim, hein, irmã? Falei na lata: eu não mudo, pastor, eu não mudo. Comigo ninguém me manipula, não. Olha que fraqueza. Ela entendeu que era manipulação. Eu falei: mano, que linguagem é essa? Irmão, nós temos que mudar sim, nós temos que estar com o coração aberto. A gente não sabe tudo. Pode ser que você recebeu uma tradição cultural completamente equivocada. Eu, irmão, sempre estive aberto para mudar. Eu já contei dezenas de vezes para vocês. Eu venho da cidade de Jundiaí, uma família grande, 7 irmãos, pai e mãe muito presentes, todo dia no culto. Eu venho de uma outra construção cultural.
Aí eu vim aqui numa formatura da Estiadec, pastor Eduardo, e encontrei a irmã Renata tocando aqui na orquestra. Aí eu olhei para ela, lembrei do livro de Esther. Eis a mulher cuja presença o rei se alegra. Olha, irmão, maravilha, irmão. Casei com a irmã Renata. A irmã Renata não teve irmão homem, tudo mulher, 3 mulheres, mais o pai militar. Olha que diferença cultural, que maravilha. E eu, 3 irmãs, eu era considerado um rei, literalmente. Chegava em casa, irmão, nem precisava baixar para tirar o sapato, eu tirava assim, né? Eu nunca gostei de sapato de amarrar, tirava aqui, já jogava o sapato, que não um bumerangue, saia pulando. Aí minha mãe, minhas irmãs, já tal, aí, o que você quer tomar de café? Oi, irmão, oi, Marininha, que fraqueza. Já trazia o bolinho de fubá, sabe? Tudo, nem precisava levantar da mesa, era assim, tratamento VIP. Casei com a irmã Renata, irmão, que maravilha, lua de mel, só bênção. Primeiro dia que eu cheguei aqui do culto, cheguei lá em casa, já tirei o meu paletozão, joguei na primeira cadeira, que não uma tarrafa. A irmã Renata pôs a mão, o que significa isso? Varão. Olha, irmão, varão, não, isso ela não falou, não. Aí não, né, aí está exagerando. O que significa isso? Eu falei, como assim? Mas eu tinha estudado, olha que interessante. Eu tinha estudado a questão das culturas. Aí eu já percebi que era um choque cultural. Eu falei, amor, você vai usar ou não vai usar esse paletó para o próximo culto? Eu falei, vou. Eu falei, então eu vou te mostrar como é que a gente faz. Pegou aquele cabide, irmão, pôs a calça, pôs o paletó, falou, vem cá. E eu atrás, né, irmão? Com aquela raiva, né? Problema cultural, cultura, aflorando ali. Nossa, minha mãe sempre guardou paletó, irmão. Minha Maria, tadinha, santa mulher de Deus, sempre guardou meu paletózinho, com alegria, dando glória a Deus. Olha. O Renato falou, você tem que abrir o guarda-roupa, colocar lá dentro e fechar a porta. Olha, irmã, fechar a porta ali. Mas eu, aleluia, apaixonado, né, irmão? Lua de mel, ô glória, ô meu amor, obrigado. Ai, que fraqueza, né? Para a mãe não falava nada, né? Sabe o que aconteceu? Até hoje, irmão, eu chego em casa, tem uma resistência cultural que você não tem noção. Chego, tiro o paletó. O meu desejo é jogar na cadeira. Eu tenho maior vontade, mas eu pego aquele cabide, glória a Deus, que vitória. Enfio a calça naquele cabide, tudo meio torto, com uma resistência cultural. Ponho o paletó, enfio dentro daquele e fecho, graças a Deus, que vitória cultural. Só que eu chegar em casa, não tiver ninguém, eu jogo o paletó na cadeira, porque eu gosto de jogar paletó. É cultura. Mas eu tenho orado para Deus, me ajuda a ter domínio na cultura. Porque onde 70% dos nossos conflitos são culturais. A maneira que você foi criado choca com a maneira que o seu marido foi criado, irmã. E nós temos que ter capacidade para entender o problema cultural. Eu aprendo. A nossa vida é uma escola. Aprenda com alegria, tenha bom ânimo. Não olhe os conflitos como problemas, ou mesmo o seu deserto, o seu vale. Não. É o tratamento da pedagogia de Deus. Você vai ter vitória, compreenda, tenha sensibilidade espiritual. Eu tenho que entender que Deus reservou algo muito melhor para mim no futuro. Tudo isso vai me amadurecer, eu vou ser um ser humano melhor. Homens sem disciplina, pessoas sem disciplina, naturalmente terão uma atitude incorreta frente à disciplina. Tem gente que não pode vir falar de disciplina. Não, sou livre. Que livre? Que liberdade é essa? Vida toda atrapalhada, conflito, uma vida miserável, mas é contra a disciplina. Tem aversão à correção, você não pode falar correção para ele ou para ela, considerando como algo indigno para Deus e para eles mesmos. Quer dizer, não aceita a correção. É uma tragédia. Então é esses que desmaiam. O que é desmaiar? Perder a fé, perde a força, perde o ânimo, abandona o caminho. A hora que vem a correção, está tudo bonitinho. A hora que vem a correção, não quer mais ser crente, não tem mais fé, perde. Mas nós temos promessa, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13? Deus não vai te provar além do que você possa suportar. Está difícil aí, irmãzinha? Está difícil aí, irmãozinho? Mas Deus não vai te provar além do que você aguente. Está tudo sob controle. Deus está cuidando de você, Ele sabe seus limites. Então a gente presume que podemos tolerar todas as dificuldades, porque Deus não vai colocar algo além do que eu suporte. Então,
tudo está sob o controle. A graça divina nos é suficiente. É o que Paulo fala, né? Paulo foi orar, ele orava, Jesus curava, fala dos dons espirituais, uma coisa mais linda. Aí ele foi orar para Jesus: tire esse espinho da minha carne. Muitos acham que é uma questão da catarata, né, que ele tinha, porque estava com dificuldade de escrever, e ele escrevia muito, né, as cartas. Muitos acham que é isso, né, uma possibilidade, mas ele orou 3 vezes, ele, né, Senhor, tira de mim esse espinho, me cura. Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque nós somos peregrinos na terra. Jesus não curou muita gente, irmão? Curou, ressuscitou. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, é cada coisa extraordinária. Mas Jesus curou todas as mulheres que tinham fluxo de sangue? Não, é aquela mulher lá, irmão. Jesus ressuscitou todos os que tinham morrido? Não, foi Lázaro, o filho da viúva de Naim. Assim também é hoje, irmão. Tem gente que vai ser curado pelo poder de Deus, tem gente que não vai ser curado, mas Deus vai te dar graça, mesmo na sua situação adversa. Qual é a palavra de Deus para Paulo? Eu não vou te curar não, mas a minha graça vai te bastar. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai passar por isso, mas eu estou contigo, eu cuido de você, você vai ser vitorioso. Para o mundo pode ser uma derrota, para o mundo pode ser mas você é vitorioso. Então compreenda também os contextos e a vontade de Deus. Temos que buscar a graça de Deus. Então a ideia do treinamento infantil do grego lá, pai da gogos, do versículos 5, 7 e 10, aparece a mesma palavra grega, a ideia da paideia, do ensino de Deus. Então Deus nos submete à sua escola. Às vezes é severa bastante, a gente sente que há uma severidade, mas o desígnio de Deus é o nosso próprio aperfeiçoamento, não é? Não adianta, Deus não vai te provar para te destruir. Você não está passando por essa luta não, irmã, porque você vai ser destruído, aniquilado. Não, Deus vai te dar vitória. Você vai dar o testemunho, você vai ver, você vai dar o testemunho. O que Deus fez na sua vida é para a sua vitória, para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma bênção na obra de Deus, para você. Então tudo há um propósito, e normalmente é um propósito muito bonito. E finalmente, não desmaies quando por ele for repreendido. Não faça isso, não vai sair, correr, fugir. É atitude de rebeldia, menosprezar a palavra, a correção divina. Mas os mais débeis, é exatamente isso que ocorre, desmaiam. Ao invés de buscar a misericórdia divina, ele faz o contrário, ele acha que está sendo abandonado pela misericórdia divina. O livro de Provérbios é a sabedoria personificada que está falando. Portanto, que cada um de nós possamos ter sabedoria para aprender as lições da vida, do nosso cotidiano, dessas lutas, desses vales, enfermidades, desafios, desemprego, tanta coisa, irmãos, ideologias e tanta coisa que tentam imprimir contra nós. Não vamos desanimar não, nós temos o bom ânimo. O autor sagrado dizia em outras palavras, que a vontade de Deus é um fato, que Deus mantém contato com os homens, foi Deus que criou o universo, Deus interfere na nossa história, graças a Deus, e Ele recompensa ou castiga, e os seus propósitos sempre são bons, apesar dos pesares. Às vezes eu interpreto pela minha medíocre mente de analisar as coisas, porque meu raciocínio, a minha mente, a minha maneira de pensar está maculada pelo pecado. Cuidado. Então a verdade absoluta está na palavra de Deus, não no meu pensamento. Pode até ser bonito o meu pensamento, pode ser até aparentemente culturalmente correto, mas ele está maculado pelo pecado. Então fique sempre com a palavra de Deus. Essa lição propõe o estudo da disciplina na igreja. Isso nós já vimos no início da aula. Então vamos para o ponto 1. Ponto 1 é a necessidade da disciplina bíblica, não invencionice, né, irmão? Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Por isso, uma das causas que justificam a necessidade da disciplina é que esse Deus é santo e Ele exige santidade. Eu tenho que reconhecer isso, que o nosso Deus é santo. Olha a situação das sociedades pagãs. Os Zeus era infiel, tinha um monte de mulher, traía. Os Zeus, o Deus principal do paganismo,
O Júpiter, para os romanos, era tudo infiel, tinha filho para cá, é um rolo. O povo que servia a ele também era assim, igual, porque você tem a cara da sua divindade, irmão. Sabe o que a Bíblia fala? Quem adora imagem tem a cara da imagem. A Bíblia diz isso. A quem adora imagem de escultura fica parecido com a imagem de escultura. Mas se você também adora o Senhor Jesus, você vai ter a mente de Cristo. Porque nós vamos ter sempre a carinha do nosso Criador. Então, se Deus é santo, eu vou viver uma vida de santidade. Agora, se Deus é promíscuo, como era o Deus do paganismo, você vai ter... O exemplo maior é a própria religião islâmica. O Alá, ele é um Deus absoluto. E o que os muçulmanos gritam nas suas passeadas? Alá Akbar. Deus é grande, é poder, é força. Então tudo é na base da força. Ou você cede ou eu corto seu pescoço. Ou você cede, ou eu explodo. Ou você cede ou eu te mato. É a força. O que vale é a força. Por isso que não existe democracia na percepção ocidental lá. Não tem jeito. Porque o que vale lá é a força. É o poder. A essência daquela fé é o poder. Qual é a essência da nossa fé? O amor. E o que é o amor? O amor espera. O amor é paciencioso. O amor respeita. Mesmo você não concordando, você respeita. Está vendo que aí gera o quê? Democracia. O cristianismo foi fundamental para gestar a democracia nos moldes que temos hoje. Por causa da base de uma coisa chamada amor. Eles tiraram Deus. Estão achando que vão viver a ideia dos direitos humanos sem Deus. É uma falácia. A gente só consegue respeitar o outro se primeiro você temer a Deus. Porque os 2 mandamentos é adorar a Deus e o seu próximo. É relacionamento vertical e horizontal. Tira Deus, você quebra a estrutura. Aí o homem vai ficando o quê? Cada vez mais materialista. Aí não respeita ninguém. Volta de novo a estaca zero. O que mantém o equilíbrio é a nossa fé. É o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, nós oramos, santificado seja o vosso nome. Vocês estão entendendo como uma fé acaba trazendo todos os elementos da nossa vida, sejam os filosóficos, econômicos ou até mesmo políticos, como norteiam a sua expressão de fé? Então, quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Claro, se a luz chegou, por que os homens não quiseram a luz? Porque suas obras eram más, e a luz aparece às trevas. Lucas 5:8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Olha, quer dizer, eu não tenho condições. Claro que Pedro é aquela simplicidade sempre, é aí que ele precisava de Jesus, né? Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, o que acontece? Por causa da santidade de Deus, ele afasta da igreja, sobe. Mas não é que ele foi, você vê, né? Deus abandonou. Ele vive falando isso, né? Você vê, a igreja me abandonou, os irmãos me abandonaram, Deus me abandonou. É você que sumiu da igreja, irmão, para de bobagem. O camarada não veio mais cultuado, ele depois fala com os irmãos que abandonaram ele. Está cheio de gente que faz isso. Os desigrejados, essa turma de desigrejados, irmão, não vem na igreja, não dão dízimo, não faz nada, e fica na internet cutucando. Agora pegaram uma música tal de fariseu, agora estão fazendo festa com isso. Quem é essa gente? Gente que não vem na igreja, gente que não é dizimista, gente que não participa de nada, e acha que tem moral para ficar falando aquelas bobagens. Pode observar, vê lá quem curte essas coisas. Tudo desigrejado, não tem pastor, não tem disciplina, não obedece à autoridade, não tem nada, mas gosta. Por quê? Porque quer justificar o porquê ele fugiu da igreja. Sabe por que ele saiu da igreja? Distanciou de Deus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, você tem prazer, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão, em união. Você está cheio de Deus, você está cheio de amor para compartilhar com a igreja. Perdeu o temor de Deus, quer ficar isolado, sozinho, e começar a arrumar defeito para justificar. Isso é cortina de fumaça. Antigamente, a igreja proibia ter a televisão. Eu vi isso, irmão, porque desde criança eu sou da igreja. Aí o irmão comprava televisão. Irmão, ele desviou porque eu comprei a televisão. Mentira, ele tinha adulterado. Aí comprou a televisão para disfarçar. Nuvem de fumaça, entendeu? Aí aprontava, aí comprava uma televisão só para dizer: irmão, desviei porque eu comprei uma televisão. Mentira, tinha outro problema atrás disso. Claro que deve ter alguém mesmo que desviou por causa disso, mas as pessoas usam nuvens de fumaça. Elas tentam esconder o seu problema apresentando outro, que é do outro o problema. É o pecado adâmico.
a mulher que tu me deste. É a mesma coisa. Então a culpa sempre é da igreja, são dos irmãos. Só que vê onde eles estão, longe de Deus. O problema é isso, não reconhece Deus. A santidade de Deus impede de pessoas que vivem vidas sem santidade permanecerem na igreja. Claro, irmão. Pessoa vive uma vida toda atrapalhada, o pastor cheio do Espírito Santo começa a pregar, a pessoa não suporta a santidade de Deus. A igreja então é santa. Deus é santo, a igreja também, sede santos, porque eu sou santo, que é um ambiente de santidade. Agora a pessoa vem aqui, quer viver uma vida toda atrapalhada, falando uma linguagem tudo errado, você acha que não vai ser corrigida? Claro que vai, porque aqui é um local que nós estamos vivendo uma vida de santidade, de oração, de busca ao batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, é uma perspectiva espiritual. Ao formar-se o povo na antiga aliança, Deus falou que o povo judeu tinha que ser santo. O que é santo? Separado, povo peculiar, consagrado. E a igreja, quando a igreja não tem disciplina, é uma tragédia. Se a igreja de Cristo, como igreja de Cristo, corpo, ela deve ser santa, da mesma forma o cristão, como membro do corpo. A santidade faz parte da identidade do cristão, na linguagem, no trato, no agir. A falta de disciplina acaba então quebrando essa identidade. Surge então a imagem do mundano, o carnal. Começa a aparecer essas coisas. Na verdade, esses adjetivos revelam indisciplina. Indisciplina, não tem disciplina a pessoa. Em outras palavras, não está sendo educado. Alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Então a pessoa, irmão, ela já não percebe mais. Está indo, vai na igreja, tal. Quer dizer, como que uma pessoa que vive uma vida de infidelidade conjugal acha que tem comunhão com o corpo de Cristo? Como? Como que uma pessoa que vive uma vida toda promíscua, toda errada, toda atrapalhada, vive mais na boate, tomando bebida alcoólica, vivendo uma vida carnal, acha que tem comunhão com Jesus? Só na cabecinha dela, coitada, está querendo enganar quem? A si mesmo. Hábitos pecaminosos. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Se você não disciplinar, eu tive um caso assim, um irmão, uma bênção. Só que ele tinha uma fraquezinha, irmão. Ele era o que cuidava de toda a parte de músicas mundanas de um clube. Era o trabalho dele. Terça-feira é firme na igreja glorificando. Domingo ele colocando as músicas mundanas para a turma dançar e usar droga. Difícil, né, irmão? Tem que tomar uma atitude, né? Porque senão ele não vai entender o que é certo. Vai achar que é normal. Não, eu não misturo as coisas, é minha profissão. Complicado, né? Falei, então, irmão, vou te ajudar. Um mês de oração, você não vai participar de nada na igreja para Deus te dar um novo emprego. Porque Deus tem que entrar com uma providência nessa causa. O que não dá é para o irmão ficar lá, né, falando para a turma dançar, abraçar, beijar, usar droga e depois vai tocar na igreja. Tem alguma coisa errada. Então aí entra a disciplina, porque se você não fizer isso, não é porque quem já é crente, porque já é crente não vai, mas é para o bem dele mesmo. É para o bem da própria pessoa, para ela entender que não pode viver uma vida assim. Ela tem que fazer. Na vida você tem que fazer escolha, irmão. Tem coisa que não dá, não combina. Não tem jeito. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros, vira uma igreja mundana. E acaba. Muitas igrejas na Europa acabaram. Por quê? Não teve disciplina. Deixou. Não pode. Viu, pastor? Não pode. A pessoa, coitada, ele é infiel à esposa, tudo, mas ele continua cantando, pregando, tudo a mesma coisa. Porque não pode, irmão, não pode mexer com ela. Resultado, mundanismo. O propósito da disciplina na igreja, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado, é pecado. Olha só o que diz Romanos 2,24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Que a pessoa fala, o que é? Você é crente dessa igreja? Olha a situação, você não toma providência nenhuma. A pessoa vai lá, compra, não paga. Aí chega lá, o cara está cantando o coral. É difícil, né, irmão? Você convida a pessoa para vir aceitar entre aquele, olha lá no conjunto do jovem, mas aquele rapaz lá aprontou com a minha filha, com a minha família. Quer dizer, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. É óbvio, porque não tem disciplina, não é tratado.
Claro que existe casos que nós temos na igreja que está sendo tratado, é um outro assunto. Mas tem muito caso que não está sendo. Isso está sendo o quê? Um embaraço para o crescimento da igreja. Porque a Bíblia é clara. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se não corrigido o comportamento pecaminoso, você comprometeu o estilo de vida. Não adianta, você pode falar que você é santo. Não adianta, irmão. Não adianta, você está enganando a você mesmo. Aí depois vem as doenças psicossomáticas. Porque lá no fundo você tem uma consciência. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa estar escrito. Irmão Afonso, olha só. José não tinha os 10 mandamentos. Que estava escrito, não adulterarás. Não tinha. O que aconteceu com José então? Se não estava escrito. Existe uma coisa chamada teologia natural. Não precisa estar escrito. Ele sabia que era errado estar com a mulher de Potifar. Isso chama-se temor de Deus. Não precisa estar escrito. E quando a pessoa passa, transgride a palavra de Deus, pode querer disfarçar, enganar, manipular, pode fazer o que for, vai ficar doente psiquicamente, porque transgrediu a lei do Senhor. Isso chama-se doenças psicossomáticas. Não adianta, em algum momento a doença aflorará, porque está fora, não adianta. Não dá para fazer teatro o tempo todo. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento pecaminoso, está lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo precisou mandar discipliná-lo. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso não venha ao julgamento divino. E frear o comportamento pecaminoso, né? Você dá freio. Outro propósito da disciplina cristã é o exemplo. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso. Se você permite, sabe o que a pessoa vai fazer? Seu irmão pode, por que eu não posso? Se aquele lá pode, por que não? Quer dizer, a pessoa já quer fazer a coisa errada, aí pega o modelo. Se aquele irmão ali pode, por que eu não posso? Você pode, eu posso também. Se você pode, eu posso também. É isso que as pessoas vão fazer. O pecado é contagioso, irmão. Esse que é o problema. Então, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por isso que Paulo disciplinou aquele moço que estava em pecado na igreja de Corinto. Porque Paulo tinha essa noção pedagógica. Não tolerar a prática do pecado. Paulo vai... Eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 5 para você entender. Assim eu não preciso ficar dando detalhe. Então, se você não tomar providência frente a certas situações, não colocar disciplina, a igreja vai ter um problema seríssimo. Vai ter problema, é uma questão de tempo. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado, ou o comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela, né? Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Jesus fala que tem contra aquela igreja por causa dessa atitude. As formas das disciplinas na Bíblia. A disciplina como modo de correção, que é a maior parte da aplicação. Nós não queremos destruir ninguém, não queremos humilhar ninguém. Por isso que muitas disciplinas hoje são tratadas literalmente no gabinete. São literalmente, porque a ideia é não destruir a família, não expor ninguém, é cuidar das pessoas. Antigamente a igreja expunha, né? Mas era uma outra legislação, era um outro momento. Todo culto vinha gente, aquela coisa. Hoje a gente procura ter um tratamento diferenciado para não expor ninguém. A gente quer curar as pessoas, não matá-las. Antigamente a pessoa pecava, não podia vir no culto de oração. Era proibido, irmão, vir no culto de oração. Hoje a gente fala coisa, aí que você tem que vir, você tem que orar, irmão. Quer dizer, é o contrário, né? Tá? Então a correção contribui para o crescimento. O nosso objetivo é ganhar todo mundo. Nós não queremos perder ninguém, irmão. Não importa o erro da pessoa, mas a pessoa tem que ser disciplinada para ser curada. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se não corrigir, você não é filho. Você não quer ser corrigido? Porque você não é filho. Porque se você for filho, aceita a correção do seu pai. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Todos nós. Graças a Deus. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo. Bom, hoje nem tem mais esse termo, né?
Tá? Bastardo, filho é filho. Hoje não tem mais esse negócio de filho bastardo, isso não existe. Mas naquela época existia. Quer dizer, alguém que não tem, que não é considerado filho. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido pelo apóstolo Paulo, quando adotou uma atitude equivocada em relação aos gentios. Quando o crente comete falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando o quê? Uma prática legitimada. Se você não tomar uma atitude, foi legitimado. Então o ideal é trabalhar essa pessoa para que ela venha para a comunhão. E a disciplina como forma de restauração. Restaurar a disciplina para restaurar a pessoa, não para perder, para reparar. Então a ideia da restauração é fundamental. E a disciplina como modo então de exclusão. Esse tipo de disciplina é conhecido como cirurgia. O problema é que quando você exclui mesmo. Cortou, é um problema. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. É o mais traumático. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 5,13. Tirai, pois, entre vós esse iníquo. Olha, então uma pessoa blasfema, que não quer, que só ataca tudo e a todos, que ataca a pessoa do Espírito Santo, não tem o que fazer, irmão. Isso aí tem que fazer cirurgia. Corta, é o iníquo, corta fora. Nesse caso é um desligamento, mas isso é um caso, irmão, muito traumático, né? Um caso, normalmente a gente não vai excluir, a gente vai tentar restaurar, curar. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Olha a autoridade da igreja do Senhor. Assim o indivíduo perde a condição de membro. É esse caso da exclusão, que é algo que é pior que um gentil, que um publicano. Então não há, portanto, mais vínculo com uma pessoa que se apostatou da fé. Então, para nós encerrarmos, nós vimos então a disciplina em vários aspectos. Mas a disciplina é necessária. Não tem jeito de fugir disso. Por quê? Porque Deus é santo e exige um povo santo. Então ela vai fazer com que eu tenha o caráter de Cristo. Quem perdeu, vamos restaurar. Uma igreja então indisciplinada, perdeu o bom cheiro de Cristo. Que Deus nos livre disso. Amém, irmãos? Então vamos ter visão de Deus. Vamos se consertar, vamos se corrigir. É tempo, Deus tem falado conosco. Vamos ver uma vida plena no Senhor, na graça do Senhor. Próxima aula, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Vai ser lindo. Venha estudar o significado bíblico do batismo, e não como muita gente usa o batismo com outro significado que é extra-bíblico. Venha estudar a lição bíblica número 9, que vai abordar o batismo, e aí nós já estaremos no mês de março. Que Deus dê a todos uma semana de paz, de bênção, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.